A graça e a paz do nosso Deus. É com muita alegria que eu estou aqui junto com vocês para apresentar mais um princípio importante para que cada um de nós possamos mergulhar em águas mais profundas. E mergulhar em águas mais profundas não é só nós orarmos, é nós sabermos também como se defender. Quando a pessoa está nadando, ela precisa saber não só nadar, mas ela precisa flutuar, ela precisa saber alguns detalhes para que não venha se afogar. E o mundo espiritual, a gente precisa buscar na palavra de Deus o princípio assim simples e eficaz para que no momento que você estiver sem forças, você saber como agir. É como uma direção, quando você está no carro, você aprende a direção defensiva. Existe a ofensiva e a defensiva. Então, eu quero mostrar para você, no momento que você estiver frágil, algumas estratégias que homens de Deus utilizaram e que fortaleceram eles no momento de desafios, nos momentos que muitos estavam tendo medo. O que esses homens fizeram? E que trouxe um impulso, não o impulso da carne, mas inspirado pelo próprio Deus para poder inspirá-los a prosseguir um propósito. Porque às vezes numa caminhada, eu sei que às vezes dá vontade de parar, dá vontade de retroceder. Quem nunca sentiu vontade de parar? Todos nós já sentimos, não é verdade? A Bíblia fala, inclusive, Elias, quando ele estava na sua caminhada, quando ele acaba de vencer os profetas de Baal, ele estava fatigado. Ele estava fatigado. Na oração, ele pede a Deus a morte. Ele já não estava aguentando mais. Tem hora que você chega no seu limite. Tem hora que você não está tendo mais forças. A Bíblia fala que teve um momento também que Davi estava fatigado. Davi estava fatigado. E havia uns valentes ali junto com Davi, que ali ajudou Davi. Eu peço que você continue a cada dia orando, também intercedendo pela minha vida também, porque nós precisamos sempre um do outro. Isso é servir a Deus. Servir a Deus é chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram também. Amém, igreja? Eu quero te mostrar uma coisa simples, essa folha aqui, essa folha em branco. Se eu perguntar o que eu encontro nessa folha, eu acredito que a maioria das pessoas vão enxergar esse ponto preto. A maioria das pessoas vai enxergar esse ponto preto. Mas poucas pessoas vão dizer que estão enxergando essa folha um grande espaço para ser preenchido. Só enxerga esse ponto preto. Eu quero dizer que o adversário quer que você só enxerga a dificuldade. Ele quer que você só enxerga os obstáculos. Ele quer que você só enxerga os desafios, mas que você não enxergue em Deus a solução. Deus, ele quer ampliar a sua visão. Um dia Deus fala assim para Abraão: Abraão, olha para a estrela dos céus. Olha para as estrelas. Começa a olhar. Se é que você pode contá-las, assim será a sua descendência. Era uma visão mais ampla. Deus falou para Abraão: olha para a areia da praia do mar. Assim será a sua descendência. Só que havia desafios para Abraão. Então, Abraão ele teve que trazer uma recordação no seu coração daquilo que Deus estava dizendo no coração dele, para ele ir à frente, para ele ir avante. Deus fez a mesma coisa com Josué. Josué, você nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ser forte e corajoso, Josué. Então, Deus frisou 3 vezes na mente de Josué que ele nunca seria abandonado, para ele ser forte e corajoso. 3 vezes falou para ele: seja forte, seja corajoso. Deus ele frisa isso para Josué. Porque havia um momento que Josué precisaria de lembrar dessas palavras do Senhor. Ele precisaria de trazer dentro da mente esses avisos do Senhor. Preste atenção que eu vou falar para você. Um ponto-chave no mundo espiritual. Um dos pontos-chave. Tem inúmeros, mas preste atenção nesse detalhe. O livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, a Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar
esperança. Observa isso. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ora, o que isso significa para a minha fé? Vamos dar exemplo de Davi. Davi, quando Saul estava ali ameaçando, quando Golias estava ameaçando Saul e aqueles homens de Israel, a Bíblia diz que Saul tremeu de medo, e aqueles homens também. A Bíblia é clara quando vai dizer, isso se encontra lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 11, a Bíblia diz assim: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, na hora daquela ameaça, eles se sentiram fragilizados. E qual foi o segredo de Davi para que ele visse aquele desafio com um olhar diferente? Quando você estiver sentindo fraco, sem forças para lutar, o que você deve fazer? Quer uma dica? A Bíblia fala trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Começa a trazer à sua memória todas aquelas experiências que você viveu com Deus. Davi fez isso, igreja. Comunidade de fé. Olha o que Davi faz. Olha. Não desfaleça, Davi disse a Saul. Eu estou em 1 Samuel 17, no versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Olha a resposta de Davi agora. Porém, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei. Eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O que Davi trazia? Ele trazia a memória dele, naquele momento de desafio, todas as experiências que ele adquiriu ao longo da sua caminhada, que ele estava lá tomando conta das ovelhas. Quando a Bíblia fala no livro de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Naquele momento que você estiver se sentindo fraco, começa a pedir a Deus para te lembrar, começa a lembrar, começa a pedir a Deus, faz eu lembrar todas as experiências que eu vivi com o Senhor. Começa a lembrar também do mar que se abriu. Começa a lembrar também de Deus livrar Daniel da cova dos leões. Começa a lembrar que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado naquele fogo, mas nem o cabelo, não havia nem cheiro de fogo da roupa dele, de cada um deles. Então, começa a trazer essa lembrança, começa a agregar essas experiências que você viveu, agregar naquele presente que você se sente fraco. Um dia, Gideão, ele faz a mesma coisa. Gideão, lá no capítulo 6 do livro de Juízes, a Bíblia diz assim, 6, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Ele estava dizendo das maravilhas, do mar que se abriu. Então, ele estava trazendo à memória uma revolta contra aquela situação, mas não é revolta contra Deus. Estava fazendo uma revolta contra a situação que o povo estava vivendo. Aonde que agiu a legítima fé. Uma fé que não concorda com aquilo que os seus olhos humanos enxergam, mas enxerga a Deus uma solução. Enxerga a Deus um conforto. Enxerga em Deus um consolo, enxerga em Deus uma esperança. Então, esse homem, ele trouxe à memória aquelas experiências passadas. Davi, na hora de enfrentar Golias, que acharam que Davi não era capaz,
Davi, o coração dele, ele estava cheio da memória das experiências que ele vivia defendendo aquela ovelha do urso e do leão. Quando você olha para a carta de Pedro, no finalzinho da Bíblia, você vai ver que na pregação de Pedro, ele vai citar o Monte da Transfiguração. É só você olhar, vou deixar aqui para vocês, só você olhar lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ele fala assim: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, ele começa a fortalecer, a pregação dele começa a ser fortalecida também, ele começa também a lembrar, trazer à memória aquelas experiências maravilhosas. Por isso que as experiências com Deus é muito bom para fortalecer a sua fé, porque você vai ficando mais sólido, você vai ficando mais consolidado no mundo espiritual. A Bíblia diz assim: diga ao fraco que eu sou forte. Então, naquele momento que você estiver sentindo sem força, começa a trazer à memória aquele momento que Deus te livrou. Começa a trazer à memória o livramento do Senhor, a graça do Senhor que te sustenta todos os dias. Começa a trazer à memória que Jesus sofreu muito mais em seu lugar. Começa a trazer à memória aquilo que te pode dar esperança. Igreja, é uma estratégia tão simples, mas tão eficaz. Quantas vezes eu estava assim meio abatido, meio sem forças. Eu comecei a trazer à minha memória tantas as experiências com Deus que eu havia vivido. Vida de jejum, vida de consagração. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Deus me deu essa arma. Eu quero utilizar essa arma. Eu comecei a lembrar de algumas experiências. Davi começou a lembrar dessa experiência. Isso impulsionava ele a partir para cima. Isso impulsionava ele a ter uma reação de fé. Quando o Gideão ele lança essa revolta contra o inimigo, revolta contra a situação, está gerando em Gideão uma fé. Muitos podem até dizer, poxa, mas Gideão teve dúvida. Não, eu acredito que foi muito mais. Eu acredito que ele estava dizendo, poxa, se Deus é Deus, por que nós estamos passando por tudo isso? Há momento de chorar, mas há momento de se alegrar. Mas nós também podemos ajudar a mudar essa história, se a gente se posicionar. Lembra que aquela parte que fala na Bíblia? Posso todas as coisas do Senhor que me fortalece, tendo tudo, não tendo nada, tendo abundância, tendo escassez. Então a gente começa a lembrar as experiências que em todos os momentos Deus está conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, trazer à memória aquilo que pode te dar experiência, isso vai agregando em você uma força que você nem imagina. É aquele dia que você está triste, que você vai lembrar do seu batismo, que você vai lembrar como Deus transformou a sua vida, quem você era, quem você é hoje. Começa a trazer essas experiências no seu coração. Começa a lembrar, começa a trazer. Davi usou dessa estratégia para impulsionar. Quando Golias ainda começou a caçoar de Davi, zombar de Davi, ainda fala para Davi, Davi, você acha que eu sou algum cachorro para que você venha com esse pedaço de pau? Só que Davi estava anestesiado pela fé. Anestesiado, porque ele tinha na mente dele uma memória de, sabe, de superação. Ele tinha nele uma memória de que ele agregou experiência e ele não saía da mente dele isso. Então, que não saia da sua mente as experiências agradáveis com Deus. Retenha o que é bom, não é isso que a Bíblia diz? Retenha o que é bom. Davi, mesmo aquele desafio que ele viveu no passado, ele reteve aquilo para ele, para as batalhas futuras, ele ter um preparo, uma visão mais ampla.
Quantos de nós não passamos por desafios? A Bíblia fala assim: como é bom eu ter passado por essas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Isso fala em Salmos, Salmo 119, se não me engano. A Bíblia vai dizer que às vezes é bom que a gente passe pelas aflições para que a gente aprenda a colocar em prática, né, algum dos seus decretos. Está em Salmo 119, no versículo 71. Você quer ter uma vida regenerada? Quando você estiver se sentindo fraco, começa a lembrar de todas as experiências maravilhosas que você teve com Jesus. Até aquelas experiências difíceis que você teve, mas que você superou. Aquilo vai entrando dentro de você uma esperança tão grande, mas tão grande. Essa é uma estratégia simples, mas faz você estar mais preparado para as batalhas. Faz você enxergar o invisível e conquistar o impossível. Tenha uma visão de águia. Faça como Gideão fez. Faça como Davi fez. Faça como Pedro fez. Para que a sua vida comece a borbulhar, mesmo quando você sentir a chama apagada. Você precisa provocar dentro de você mesmo a expectativa em Deus. Você precisa, a Bíblia fala lá em Romanos 4, vai dizer que nós devemos que lutar até contra a esperança. É interessante, né? É interessante quando eu olho Romanos, falando sobre Abraão, ele creu em Deus, foi chamado amigo de Deus, mas não foi fácil para Abraão. As experiências ao longo da vida, ao longo da caminhada, ela te dá um poder, te dá assim, uma estrutura. Você não tem noção como é importante para a sua vida. Então, eu quero convidar você, que se sente fraco, que se sente angustiado. Começa a trazer à memória aquilo que te pode dar esperança. A Bíblia fala que as tribulações presentes não há de ser comparada com a glória que há de ser revelada no futuro. Eu lembrei algo aqui agora muito importante, muito simples, mas muito eficaz. Pedro um dia falou para Jesus que não queria que ele lavasse os seus pés. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino dos céus. Mas interessante que ele falou: então lava tudo. Eu quero dizer que naquele grande dia, no encontro com Jesus, vai ter que ter lágrimas. Porque ele falou que vai enxugar nossas lágrimas. E se não tiver lágrimas, não tem céu. Porque ele sabe que nós temos lágrimas. Mas ele também não deixou a gente abandonado. Ele só quer que a gente use a arma dele, a palavra dele. A Bíblia fala um bom obreiro que não tem que se vergonhar, que saiba manejar bem a palavra da verdade. Não se desespere. Creia somente. Use essa estratégia, experimenta essa estratégia. Quando você pensar em fazer uma loucura, em tirar a sua vida, não faça isso. Não faça isso. Reflita. Jesus morreu no seu lugar. Jesus sente a sua dor. Jesus sente as suas dificuldades. Quando Jesus viu a história de Lázaro, ficou sabendo que Lázaro estava doente, a Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus chorou a sua dor. Jesus chora a sua dor. Ele sente a sua dor. Ele quer que você olhe para ele com um olhar de esperança. Ele disse na palavra: vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus quer aliviar, tirar essa carga, mas usa essa arma bíblica. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Faz como Davi. Na hora de enfrentar Golias, ele lembrou que ele rasgou lá o leão, que ele enfrentou lá o urso, que ele enfrentou.
Ele guardou aquela experiência positiva para ele. Guarda essas experiências que você vive com Deus. E na hora certa, usa dessas armas quando você estiver sentindo fraco, sem força. Isso vai entrar como uma pilha alcalina na sua alma. Isso vai entrar com um fogo que se alastra dentro de ti. É igual aquele desenho, lembra daquele desenho? Popeye, tão antigo. Ele pegava aquele espinafre e daqui a pouco ele se fortalecia. Eu quero dizer que a palavra de Deus é muito mais do que isso. Quando você traz à sua memória as experiências vividas com Deus, traz a palavra de Deus, você começa a lembrar do mar sabrino, do maná que vem do céu. Naquele momento você está triste, a sua mente começa a ter uma nova visão. Uma visão mais ampla, uma visão de mais ousadia, de fé, de esperança. Lembra que a Bíblia fala fé, amor e esperança. O amor é o maior deles, mas também não joga fora a fé, mas também não joga fora a esperança. Então tenha essa esperança. Alimenta dentro de você aquilo que pode te dar esperança. Alimenta dentro de você essa visão que está em Cristo Jesus de enxergar como ele enxerga. Então eu tenho a certeza. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Usa desse princípio. Eu tenho certeza que se você usar desse princípio, eu tenho certeza que algo diferente você vai viver. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha te inspirar e que Deus venha te capacitar a compreender esse princípio. Um beijo no seu coração, de Cristo Jesus.